Maravilha, começamos a gravar. Então, boa noite, meus irmãos da cabana, sejam todos bem-vindos. Como a gente vem acompanhando nas outras lives, alguns irmãos conseguem entrar no meio do caminho e outros vão assistir depois, no dia seguinte, ou durante outros dias. Importante que está registrado aqui esse nosso bate-papo. O Joseph é um dos irmãos, um dos primeiros irmãos da cabana. Ele tem uma história muito, muito bacana dentro da seara umbandista. A chegada dele até aqui foi muito, muito interessante. O Joseph é esposo da Bruna, que já fez a live dela aqui também, foi muito bacana. Então, acho que não vou dar spoiler do que vai acontecer. Eu acho que a história é muito rica para isso. Joseph, gratidão pela sua disposição, estar aqui com a gente hoje, estar trazendo esse bate-papo, que eu acho que muitas pessoas passam por essa caminhada que você passou aí da descoberta da Umbanda, vindo de uma outra religião que é totalmente diferente. Eu imagino muitos conflitos que você teve aí, ainda tem, né, cara, ao longo dessa caminhada, porque são coisas muito diferentes mesmo. Apresentações feitas, fica à vontade. Bom, primeiramente, eu queria agradecer também o convite e externar aqui, como já disse a você, disse também a Liliane e a Bruna, minha esposa, a minha surpresa pelo convite, né? É bem verdade que é uma história, mas é uma história muito, muito pessoal e fica muito na sua, né, avaliação de entender de que forma ela pode ajudar outros, né? A minha história com Umbanda, com o espiritismo como um todo, né, ela é muito recente e, ao mesmo tempo, ela é muito antiga. Ela é antiga no sentido da negação, da renegação, e ela é muito recente no sentido da aceitação, né? Como você mesmo introduziu, eu fui criado, nascido e criado até meus 19, até meus 20 anos de idade numa religião neopentecostal. Fui criado dessa forma. Não, hoje eu tenho críticas a algumas coisas, mas não renego esse período. Acho que foi importantíssimo para a minha formação como pessoa, como caráter, e também, por que não dizer, para proteger daquilo que, né, o mundo externo, se mal orientado, pode levar, né, crianças e jovens aí a ter contato com drogas, crime, enfim, a desviar o caminho, vamos dizer dessa forma, né? Mas, por outro lado, foi um caminho extremamente rígido, né? A maneira com que essa religião entende que é a condução é uma maneira de se isolar, de se bloquear, de entender que é o único caminho verdadeiro e que todo mundo, o restante, está errado, e que alguns estão mais errados. E aí, né, vamos incluir aqui o espiritismo, e vou asseverar a questão, né, da Umbanda, do Candomblé, enfim, daquele segmento do espiritismo onde há, de fato, uma manifestação, né, física. Não que no kardecismo ele não exista, mas ele é muito mais teórico do que na Umbanda, do que no Candomblé, onde você tem o trabalho, onde a entidade, de fato, se manifesta muito claramente através do médium, né? Como eu disse, é muito recente a minha história com a Umbanda, então, se eu te falar alguma bobagem aqui, por favor, me corrija, em termos de conceito, mas é a maneira com que eu tenho absorvido, procurado aí, até com a ajuda da Bruna ler, procurar entender melhor. Você teve um papel fundamental nisso, né? Digamos que você quase que descobriu a situação, né? Não sei se nós vamos poder detalhar isso aqui, mas, enfim, quando nós chegarmos nesse momento, é um capítulo especial, né? Então, de fato, é um período de transformação total, né? Como eu disse, nessa criação, a Umbanda e o Espiritismo estavam na classe daqueles, né, daquelas religiões demoníacas, né? Aquelas que Jesus Cristo condenaria. E, né, com certeza foi dessa forma com que eu fui criado. Então, né, se passaram aí, bem, 20 anos, e eu com os 20 anos de idade vim conhecer a Bruna. A Bruna, né, veio de uma família umbandista. Ela não era necessariamente uma praticante, né, o pai dela, a irmã dela eram efetivamente praticante, mas a Bruna sempre foi, né, num terreiro de Umbanda, acompanhando os pais.
que foi criada nesse conceito espírita e assistindo essas manifestações, talvez em alguns momentos até temerária pela questão ali ainda, né, de ser criança, de não entender exatamente como a coisa acontecia. E aí você imagina, quando eu conheci a Bruna, né, conheci ela, na verdade, com 16 anos, né, mas a gente se aproximou, né, como amigos e depois como namorados, aí entre meu período de 19 para 20 anos. Nesse período eu ainda era da religião e era um membro ativo da religião, né? O que a Bruna não praticava, talvez na Umbanda, é o que eu praticava, né, intensamente nessa religião. Eu até costumo dizer, eu me atrevo a parafrasear aqui o apóstolo Paulo, porque ele diz na carta aos Romanos que para convencer romanos ele se tornou romano, para convencer gregos ele se tornou grego, e que ele foi muito intenso na sua fé. É claro, quem me dera me comparar à fé e aos trabalhos do apóstolo Paulo, mas eu tenho essa consciência de que eu era extremamente dedicado a isso, sabe? Então imagina conhecer uma pessoa que você se aproxima, que você se namora, que você se apaixona, e aí, de repente, vem a revelação, porque não foi no primeiro papo, e aí, tudo bem, gatinha? Ah, eu sou da Umbanda. Não foi assim, óbvio, né? Talvez tivesse sido, não teria nem avançado, mas felizmente, né, a espiritualidade sabe os caminhos e a gente só vai conhecer os caminhos depois. Ao longo, né, do início do relacionamento, primeiro de amizade, depois virou um namoro, né? Surgiu muito claramente essa questão da Umbanda, porque a Bruna não expressava isso claramente, mas eu expressava para todo mundo, estava claro para todo mundo que eu era um evangélico, né? Apesar de, né, parafraseando de novo essa citação de Paulo, eu não era aquele evangélico quadradinho de andar com Bíblia debaixo do braço. A questão não era essa, pelo contrário. A gente se conheceu num curso técnico de segundo grau, num ambiente universitário, e eu me enturmava com todo mundo, bebia quando tinha que beber, xingava quando tinha que xingar, né? Então, isso também não ficava muito claro, porque eu não era aquele cara Caxias quadradinho ali. Eu era um estudante normal, mas que também não escondia de ninguém a minha preferência, a minha dedicação àquela religião. E especificamente, né, nesse período que eu conheci a Bruna, né, quando eu falar conhecer aqui, já é a Bruna namorada, tá, gente? Não a Bruna com 16 anos, ainda que virou amiga ali. Eu já tinha algum cargo nessa religião, inclusive, né? Era o garoto prodígio ali da região onde eu fui criado. Fui criado, né, por uma mãe e uma avó muito, muito firme em relação à igreja, e esse meu nível de dedicação veio daí, né? Então, isso foi um choque, porque eu já estava namorado, mas eu estava namorado de uma menina umbandista. Não praticante, mas umbandista, né? E eu me lembro que muitas vezes nós dois e outros amigos comuns, né, uns partilhavam do conceito espírita, outros católicos, enfim, tivemos alguns embates, inclusive, né? E isso foi, inclusive, fundamental para lançar algumas sementes para uma decisão que a gente logo na frente, quando resolveu se casar, a gente tomou, né? Porque a gente entendeu que o assunto religião era de fato muito divergente. E ele era divergente entre nós, ele era divergente entre as famílias, né? E quando a gente se casa, eu costumo usar o termo, né? Vem o pacote inteiro, né? Então, entra um evangélico numa família de macumbeiro, né? E como é que vai entrar uma macumbeira numa família de evangélico? Era caótico a ideia, né? E a gente percebeu que se fosse tentar enfrentar isso, pouco interessava. Primeiro que para mim, né, para ficar com a Bruna, eu tinha que optar, e optei sem qualquer arrependimento, por amor mesmo, de largar a religião. Porque a religião é tão fechada a esse ponto que, independentemente da Bruna ser macumbeira, que só era só um asterisco, né, pior, mas ela não era da igreja. E só de não ser da igreja não servia. Então eu teria, por eles, que me casar com alguém de lá, me namorar com alguém de lá. Cheguei a me noivar com uma moça de lá. E foi justamente essa pressão, esse tem que ser, que foi o que deu o start. Falei, olha, peraí, não é isso que eu quero para minha vida, não. Mas já tinha a chama com a Bruna. Então, aquilo, né, foi a força que eu precisava para poder enfrentar, enfrentei e enfrentamos, porque ela enfrentou comigo, família, religião, perda de amigos, porque a saída, a expulsão da igreja é uma expulsão, né, de Adão do paraíso, né, de não poder nem olhar para trás. Então foi um momento muito duro, mas ao mesmo tempo muito positivo, porque a gente estava junto. Mas não seria justo, né, querer
forçar que a Bruna me acompanhasse numa volta, e acho que até pela não prática da Bruna naquele momento, ela também não fez questão de me carregar para lugar nenhum. Olha, vamos deixar em suspense esse assunto religião e vamos namorar? Foi um pouco por aí. Então, imagina, né? Eu estou hoje com 43 anos e até a metade da minha vida, um pouco menos do que isso, vivi intensamente uma religião, intensamente, diariamente, essa religião. Em casa, no trabalho, nos estudos, na amizade, em todo, né, meu convívio social. Era aquilo ali. E aí, aos 20 anos, eu largo tudo isso para trás e fico outros 20 anos, por um acordo tácito nosso, né, um pouco afastado da espiritualidade. Isso também foi um momento curioso, porque ele nos proporcionou algumas coisas, mas chegou um momento que a espiritualidade também falou, opa, vem cá, preciso de vocês, o mundo está precisando de vocês. E foi quando, inclusive, a gente se conheceu, né? Foi nesse período aí. Então, se passaram 20 anos, nos casamos, tivemos 2 filhos, saímos de Juiz de Fora por conta do meu trabalho, vivemos em outros locais, vivemos várias experiências, regressamos para Juiz de Fora, a Bruna primeiro em 2015 com as crianças, eu em 2017, e aí veio o momento da pandemia, né? O momento da pandemia ali, em 2020, foi quando a gente foi, digamos assim, arremessado, né? Um momento de reflexão. O mundo inteiro foi, aqueles que sobreviveram, aqueles que sofreram com a perda de pessoas próximas, e nós aqui, infelizmente, né? Ninguém aqui em casa foi acometido severamente, a Bruna teve de leve, a Sofia teve de leve a Covid, mas foi um momento de reflexão, e a gente precisou procurar um terapeuta, inclusive, para não ficar maluco, né? E não se matar aqui. E foi quando a gente conheceu. Então, você tem um papel fundamental nisso, primeiro, em não nos ajudar a um não comer o rim do outro, a qualidade de terapeuta. E, né, numa conversa da Bruna com você, eu não estava junto, foi numa consulta dela, aí saiu o assunto que você também vinha, né, de uma formação bandista, depois descobriu que, inclusive, era do centro onde a Bruna frequentou, né, onde ela conhecia, e eu acho que ali despertou uma chamazinha na Bruna. Foi ali que ela, de novo, parou para pensar nisso. Né, a gente vinha de momentos, né, complicados, né, turbulentos, essa é a palavra, momentos turbulentos, por conta da pandemia, por conta dessa convivência intensa dentro de casa também, né, há aí um rito de passagem, eu estava fazendo 40 anos, a Bruna chegando perto disso, antes eu achava que isso era frescura, mas não é, né, quem já tem aqui 40 já sabe do que eu estou falando, e quem não tem, esteja preparado, porque realmente, né, é fim de um ciclo, início de outro ciclo, então juntou tudo isso. Bom, aí até agora eu falei da Bruna se interessar de novo para a questão da Umbanda. Até então ela era só minha terapeuta. Até que houve um episódio. Houve um episódio em que a Bruna presenciou algo que eu não presenciei, o que aconteceu comigo, e que deu um start. Bom, vamos introduzir como é que esse assunto aconteceu. Durante a pandemia, assim que, né, a gente foi tentando manter uma vida pelo menos mais próxima, aí, algum convívio social com alguém para não enlouquecer, a gente recebia aqui um casal de primos para poder tomar vinho, comer alguma coisa, né, com todas as regras lá, do isolamento, álcool, etc e tal, mas também tá vacinado, não tá, tá gripado, tá tossindo, não tá, então vamos tentar nos resolver, né, como diz a Bruna aqui, álcool por dentro e álcool por fora. Então a gente passava alguns dias aqui, não dias seguidos, tá, gente? Ninguém é alcoólatra, não consecutivos, mas a gente tomava em algumas noites aqui, alguns vinhos, comia algum tira-gosto, enfim, e batia papo. E foi até um negócio curioso, porque eles estavam projetando a casa deles, que está pronta agora. Então eles vinham para cá para a gente poder projetar, eu sou engenheiro, né, e a Bruna também tem formação técnica, e a gente primeiro projetava a casa, depois já ia pensar como é que ia praticar como é que ia tomar o vinho na casa futura. Começou assim. Bom, dessas noites, de uma maneira
que aqui eu vou vender o peixe como me passar, porque, como eu disse, eu não testemunhei a maneira com que a Bruna me disse que foi o fato. E eu não estava bêbado, viu? Eu estava bêbado. Simplesmente, né, parece que eu entrei em transe ou alguma coisa me mudou, né? Eu comecei a tomar ações, atitudes, que falas, principalmente, né? Inclusive no tom da fala, nas respostas e de perguntas que a Bruna me fazia, e que não era eu. E eu digo que não era eu porque eu não tenho qualquer memória desse momento. Nenhuma memória, e que não foi movido a álcool, a uma batida de cabeça, a um acidente, nada disso. Bom, no dia seguinte, quando ela me contou o que aconteceu, prontamente eu entrei em contato com o Léo. Já sabia dele, da formação dele como um bandista. E, além de tudo, né, meu terapeuta. Falei, cara, eu fiquei louco. E aí a gente relatou para ele. Eu lembro que, né, isso foi de um sábado para o domingo. Conversei com o Léo no domingo à noite. Né, ele cedeu esse horário aí. Falei, cara, é urgente, me atende, por favor. A gente conversou. E o Léo, depois de ouvir e perguntar algumas coisas, foi montando o diagnóstico dele de terapeuta e de médium. E ele indicou que poderia ter sido um fenômeno mediúnico, uma manifestação mediúnica. Aquilo para mim foi um baque. Então imagina, né, eu estou começando a entender, ou a ler, a me permitir, acho que a palavra até é essa, não estava entendendo nada, não estava fazendo nada, estava me permitindo considerar a hipótese de ler, de ouvir, de compreender. Antes de avançar, eu quero, né, deixar um registro aqui. Como eu disse antes, mesmo ainda como evangélico, eu nunca tive realmente um preconceito com religião nenhuma. Sempre me soou muito estranho a ideia de que a salvação, se é que ela existe com esse nome ou dessa forma, né, para uma ressurreição, para uma encarnação, seja o que for, está restrito a um grupo de pessoas. Primeiro porque eu achava, como acho até hoje, que o universo é grande demais, né, e a gente pequeno demais para achar que tem vida só na Terra. Já começa por aí. Então, né, de bilhões de galáxias no universo que está em expansão, de bilhões de estrelas, a gente gira em torno de uma pequena, que é o Sol, que é o nosso Sol, uma estrela minúscula, um sistema solar que já teve 9 planetas, agora tem 8, 7 bilhões de pessoas, e a gente achar, né, que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Aí é voltar lá na Idade Média mesmo. Então isso me incomodava. Eu deixava isso claro, inclusive, mas, né, na ausência de resposta, isso não é importante, isso não é relevante. Mas isso sempre me incomodou. Então eu nunca tive realmente preconceito. Não vou negar. Como eu já disse, a questão do espiritismo, principalmente as religiões, né, que levavam esse título de macumba, isso era terrível, porque para eles isso era uma manifestação não só espírita, uma manifestação demoníaca, né, um espírito do... Então, realmente, ali era para mim algo muito complicado, muito complicado. Mas não tinha preconceito, nunca, né, tive nenhum embate em relação a isso, nunca chutei a macumba de ninguém, né, pelo contrário, sempre agi com muito respeito em relação a isso, justamente por respeitar algo que eu desconhecia, mas que eu sabia que existia. Então, não é porque eu não dominava o assunto, não é porque eu não entendia do assunto, que ele não existia. Bom, isso tudo para dizer que, diante dessa situação, eu estava começando a aceitar a ideia de ler um pouco mais, porque eu já tinha lido sobre boa parte das religiões. Né? Um acordo que nós havíamos feito em relação a nós é que a gente ia deixar o assunto de religião de lado. Eu e a Bruna, pelo menos no nosso início de casamento, para que não houvesse um conflito em relação a isso, porque já viriam outros tantos, outras turbulências normal da vida de todo mundo. Mas que, em relação aos nossos filhos, a gente ia criar condições para que eles pudessem escolher. Por que isso? A Bruna foi batizada na Igreja Católica e não se lembra disso. Eu fui batizado na Igreja Evangélica por um rito da Igreja Evangélica já mais adolescente. Eu lembro disso. Foi uma opção minha. E eu achava que esse era o caminho. Mas ali só me foi me dado um caminho. Então, eu acho que o batismo tem que ser um pouco mais à frente, sim, para a pessoa ter o direito de escolher, e ter o direito de escolher entre vários caminhos. A mim foi me dado um só. Né? E aí, não vou dizer que forçado, mas na ausência de opção, aquilo foi aparecendo como, e aí eu aceitei, né? E fui de bom grado, não fui forçado a nada.
Bom, diante disso, eu e a Bruna sempre lemos muito sobre outras religiões, procuramos entender, nunca deixamos de ir a casamentos, a festividades, a cerimônias em outras religiões. Né? O Brasil, apesar de ser laico, pelo menos aqui em Minas Gerais, você não tem também muita diversidade, o fato concreto é esse. Né? Você tem os evangélicos, os católicos e os espíritas, com as suas vertentes. Né? Então, o cristianismo, de uma maneira geral, é o católico, os evangélicos, ou pentecostais, ou neopentecostais, ou né, ali reformistas, as primeiras religiões que foram né, segregadas, que saíram da Igreja Católica. E depois você tem centros espíritas kardecistas, um ou outro, ou vários, agora eu sei que são vários, mas não sei se era algo que eu não tomava conta, né, não me chamava atenção, mas terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, enfim. Você não tem, por exemplo, de fora, né, mais do que uma opção de budismo, de taoísmo, né, agora recente que tem uma mesquita islâmica, enfim. Então a gente também, aqui, pelo menos de fora, não tem oportunidade de conhecer muita coisa. Em São Paulo conhecemos o rito judaico, tivemos amigos né, judeus, religiosos, ortodoxos, então tivemos a oportunidade de entender um pouco mais, tive amigos budistas, enfim. Mas aqui, muito menos do que isso. Bom, fechado esse capítulo, veio essa questão da possível manifestação mediúnica, e aquilo para mim foi um choque total. Será mesmo que era uma manifestação mediúnica? Né? Porque dentro daquilo que eu fui criado, tem algumas questões bem basilares, sabe? Primeiro, uma questão de ter conhecimento para poder tomar alguma ação, e aí é total de conhecimento, porque na verdade, né, na Umbanda, quem toma ação é a entidade, não é você, mas na cabeça restrita ali, você acha que é você que tem que tomar. Então você tem que ter uma base, uma super preparação, não é que não tenha que ter, mas é a espiritualidade que te escolhe, não é você que escolhe a espiritualidade, a verdade é essa. Mas naquele momento eu não tinha isso claro. Então, para mim, já era um choque. E num segundo momento, tinha sim um quê de descrença na minha pessoa e de que maneira foi, como foi, se é que foi. Né? Naquele momento fica ali, e eu te falo que é um receio que eu tenho até hoje, né? Mas hoje pelo menos eu sei nomes, sei como a coisa pode se manifestar ou se caracterizar, as entidades, as linhas da Umbanda, enfim, né? Naquele momento eu não sabia nada disso. E é algo que eu falo muito com a Bruna, né? Hoje que a gente está começando um processo de desenvolvimento da mediunidade, com a ajuda aí de médios, os nossos guias estão começando a, de fato, né, nos aceitar, né, e começar a buscar uma manifestação, a gente consegue entender isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falo com a Bruna assim, olha, a minha maior preocupação em tudo isso, por desconhecimento, por não ter o desenvolvimento, é não ficar refém de um espírito mal intencionado, né, os eguns, ou quiumbas, né, porque nesse momento do desenvolvimento espiritual, se acontece alguma coisa fora de um centro, fora de uma gira, onde você tem ali uma egrégora te protegendo, você pode estar refém de, né, de outras manifestações, tem um médio de transporte, enfim. Hoje eu entendo que a coisa pode ser até ainda mais séria, né? E naquele momento foi um misto de tudo isso, sabe? De entender o que estava acontecendo e de acreditar que aquilo estava de fato acontecendo. Bom, por recomendação do Léo, a gente procurou um centro. Infelizmente, ele hoje não está em funcionamento, porque o médico está se recuperando, problemas de saúde, e que foi uma pessoa que me recebeu de braços abertos. Aqui tem até um fato curioso. Eu me lembro que na conversa com o Léo e com a Bruna, o Léo e a Bruna ficaram muito preocupados de como seria o meu primeiro momento no terreiro de Umbanda. Você lembra disso, né, Léo? Caramba! Ao mesmo tempo que eu me senti acolhido, eu me senti assim, nossa, eu sou um menino de 2 anos, né? Caramba, não, mas como é que vai ser quando ele vê o Gongá, aquele monte de imagem de Exu, de Yansan, de Oxóssi e tal, e vela acesa, e incenso, que de fato era algo que eu, até aquele momento, nunca havia presenciado. Já tinha lido alguma coisa a respeito, mas nunca tinha visto. E eu me lembro que a Bruna fez questão de ir comigo, né, e ela pensava assim, nossa, ele vai chegar lá ou ele vai sair correndo quando ele vê quando ele vê né, toda aquela estrutura, ou quando ele vê o próprio Pai de Santo,
ou ele vai receber lá alguma coisa, né? Um Exu começar lá a estribuchar, enfim. Eu lembro que a Bruna estava com muito receio em relação a isso, e o Léo não vai confessar, mas ele também estava, porque na nossa conversa ele também ficou cheio de dedo, não veja bem e tal, Ah, né? É um a gente acalmar nós ficamos, muito apreensivo, né? nós ficamos preocupados, sim. Tanto é que eu e o Bruno, a gente estava conversando na época, tentando ver se a gente conseguia te levar primeiro para uma gira de pretos velhos, para você chegar naquele ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então, não pode deixar chegar direto numa gira de esquerda, porque vai assustar o menino. A gente não pode deixar. Vamos pensar, vamos procurar saber direitinho aí. Uma gira mais calma, mais tranquila. Os vovôs vão chegar, vão introduzir tranquilo, explicar um pouquinho mais as coisas. Mas eu nem lembro. Qual foi a primeira gira que você foi? Foi Pois é. Não, pois é. E aí que tá, isso que eu ia dizer aqui, ouvindo a sua fala aí. A espiritualidade é tão sábia que a primeira vez que eu entrei no centro, né, num templo, num terreiro de Umbanda, não foi numa gira. Até por conta do isolamento, o médico custou a me atender. Aliás, ele custa para atender por hábito, né? Ele é ruim de telefone pra caramba, o WhatsApp então nem se fala. Nosso grande Júnior, pai Joaquim, uma pessoa muito especial. E ele nos recebeu numa quarta-feira. Não estava nem tendo gira. Por conta do isolamento, da obrigatoriedade, ele nos recebeu, fomos eu, a Bruna, ele e a Helena. Helena. Então, eu tive o privilégio de conhecer o terreiro sem a gira, para que não houvesse, inclusive, esse choque. A gente está brincando aqui, mas eu não sei como é que seria a reação mesmo. Imagina chegar hoje numa gira de Exu, né, que eu já presenciei, quem é mais antigo aí já viu várias manifestações de várias maneiras, seja das pombagiras, seja do Exu, dos malandros, enfim, uma gira de cigano, manifestações de formas distintas, cada médium se manifesta, né, exerce, não, apresenta essa manifestação de um jeito diferente, né, então poderia realmente haver um choque. Mas o Júnior, além de tudo, é um benzedor, então um senhorzinho, acanhado, de fala mansa, de fala baixa, e foi extremamente acolhedor. Então, não poderia ter um lugar melhor para que isso acontecesse, esse primeiro contato. E foi um contato que, apesar de não existir a gira, né, não está acontecendo a gira naquele momento, né, você sente uma energia. E foi a primeira vez que eu conscientemente senti essa energia, porque da outra vez eu estava inconsciente, seja lá exatamente de que maneira ela aconteceu, porque hoje a gente tem consenso que provavelmente foi mesmo uma manifestação mediúnica, mas de que forma não está muito claro, vai muito mais da lembrança visual que a Bruna tem, né? A gente não tem um registro disso. Eu, consciência, menos ainda, mas nesse dia da visita lá no terreiro do Júnior, foi quando eu senti essa energia pela primeira vez. E aí é quando começa a haver o convencimento pela energia, aquela sensação de que você não está sozinho ali, de que tinha muito mais gente do que aquelas 4 pessoas que ali estavam. E, né, o Júnior me ouviu, ele riu, ele conversou. Eu me lembro que teve uma parte curiosa, porque eu disse a ele de toda essa minha formação, dessa minha história pregressa, dessa minha inatividade de prática religiosa, apesar de manter as minhas orações, os meus, né, a minha crença, sempre orando diariamente. Então, não é que eu não tenha tido contato com a espiritualidade, mas não daquela maneira intensa como foi, e nem da maneira como tem sido hoje, evidentemente que não. E eu me lembro de algo curioso, que quando eu disse a eles que a gente foi em algumas missas da Igreja Católica, eu, pessoalmente, tenho uma birra danada com o tal do movimento, como chama aqui? Carismático. Renovação carismática. Eu chamo de missa comício. Eu tenho pavor disso. Pavor. Muito violão, muita cantação, porque para mim, olha só o que eu vou falar, hein, né? Como é muito solene o ato religioso dentro de um templo, de uma igreja, de um salão, de uma mesquita, seja lá o nome que se dá a cada crença que se pratica, eu achava aquela cantação muito grande. Aí ele começou a rir, uma das poucas vezes que eu ouvi o Júnior rir na vida. Hein? Ele falou assim, você tem certeza que você quer vir para cá? Porque aqui tudo é barulho.
Aí eu disse a ele, falei, olha, vem cá, mas me explica um negócio, o barulho tem fundamento? Olha só a palavra que eu usei. O barulho tem fundamento? Ele falou, claro que tem. O batuque do ponto, ele gera uma questão vibracional, o ponto gera o atabaque, enfim. Tudo isso ajuda a energização. Eu falei, então, beleza. Porque eu gostava do canto gregoriano. A missa católica convencional, vamos dizer assim, também tem canto. Só não é esse comício. Então, eu consegui entender aquilo que tinha a ver com o processo e aquilo que para mim era, né, uma nova caracterização. Né? Aí é uma crítica pessoal minha. Tá? Me lembra até, né, que existe aqui em Juiz de Fora uma igreja melquita, né, que é o rito ortodoxo católico do Oriente, em que a missa é totalmente distinta de qualquer outra missa, seja a missa convencional, seja, né, a missa da renovação carismática. E ali eu me senti super bem, seja pelo padre, seja pelo próprio ambiente, que tem uma arquitetura muito distinta das igrejas convencionais. Então aquilo para mim não era agressivo, sabe? Eu não senti que eu estava ultrapassando algum limite meu. E eu gostava muito. E ali tinha um canto gregoriano que me fazia muito bem. Mas me lembro desse episódio. O Júnior falou assim, então você tem certeza que tá vindo pra cá? Tá vendo lá? Em 3 atabaques lá. E o Ogan, quando pega ali, pega para valer. Então foi muito bem recebido. E logo que, né, começou a haver uma pequena abertura, um arrefecimento das restrições, a primeira gira que eu fui foi uma gira de Preto Velho. E aí eu senti a gira acontecer. E que também foi algo surpreendente. Eu me lembro que lá o local onde é o centro, né, o terreiro do Zuna, é um lugar muito frio, lugar muito úmido, totalmente apropriado para a prática da Umbanda, mas, né, nesse sentido, pouco acolhedor, vamos dizer assim. E já na primeira gira, eu tirei os sapatos e coloquei o pé no chão. Eu vi pessoas fazendo isso, eu queria sentir aquela vibração e também é diferente. E aí eu fui entender aquilo que ele falou, que é muito menos pelo barulho e muito mais pela vibração que o atabaque causa. Né? Não é pelo barulho em si, é pela vibração, né? Pela energia que aquilo, né, se soma, né, à defumação, aos lumes, enfim. Né? E cada gira, né, para cada entidade especificamente, tem um ritmo diferente, uma busca diferente. E tudo aquilo foi me fascinando. Primeiro, porque não houve qualquer objeção. Segundo, que houve sim uma fascinação. Sei lá, na segunda, terceira gira, quarta talvez, aí veio uma gira de caboclo. E aí ali, caboclo, ali eu me achei. Porque é algo muito forte. É algo muito forte. O que o preto velho tem de curandeiro, de te dar colo, o caboclo tem de te peitar, de te puxar para cima. Né? E foi uma energia muito diferente. E foi quando eu senti algo que eu sentia nas minhas viagens de São Paulo para Juiz de Fora. Isso é algo que pouca gente sabe. Os familiares muito poucos sabem disso. Né? Quando, nesse período de 2015 a 2017, quando eu permaneci em São Paulo, eu vinha a Juiz de Fora em todos os finais de semana. Não teve um que eu não tenha vindo. E depois de um certo tempo eu passei a fazer isso de carro, porque os horários de ônibus eram muito... Eles não casavam com o horário que eu saía do meu emprego, e eu trabalhava na Zona Sul de São Paulo, a rodoviária lá na Zona Norte, mesmo de metrô, não dava tempo. Eu tinha o carro da firma à minha disposição, então ficava mais prático para mim fazer essa viagem de carro. Depois de certo tempo, eu não sei dizer quanto tempo, eu comecei também a sentir nessas viagens que eu também não estava viajando sozinho. Até que eu comecei a ouvir até aquele. Meu avô já falecido, né? Ele faleceu em 2013, junho de 2013, e eu começava a sentir a presença dele e a voz dele. Eu olhava para o banco de trás, tá? Imagina eu dirigindo sozinho, o carro todo vazio, um carro até grande, e no banco de trás, na janela do carro, do carona de trás, do lado direito, ele estava lá.
aquilo me dava um arrepio, eu olhava de novo para ver se era que eu estava vendo, e falei, nossa, o sono está pegando mesmo. Mas ali naquela gira de caboclo ficou claro porque ali ele apareceu de novo para mim. Eu até hoje tenho curiosidade, eu só não tenho ainda para quem perguntar, né? Porque imagine lá numa família evangélica lá para perguntar um negócio disso, você excomungar. Mas eu acho que o meu avô teve alguma coisa a ver com a Umbanda, com esse espiritismo da prática, sabe? Porque em gira de caboclo, seja lá no Júnior, seja no barracão que hoje a gente está indo, ele sempre aparece para mim. Ele sempre aparece com uma risada muito gostosa, que era muito típica dele. Então, imagina nessa gira de caboclo. Aí foi quando a minha ficha caiu. Realmente. Entendeu? E de lá para cá, né, o que a gente tem tentado, hoje, felizmente, né, com acompanhamento aí da cabana do Pai João, e com algum, né, com o fim das restrições, você tem uma frequência maior de participação em giras, tem sido cada vez mais fascinante, a ponto de as outras, né, os outros guias de outras linhas começarem a se aproximar, a buscar. Hoje a gente tem sentido isso e tem procurado esse desenvolvimento. É algo muito novo, mas que eu faço com muita dedicação, assim como fiz lá nos primórdios na igreja evangélica. Porque eu acho que a gente tem muito a contribuir. Mas que fico surpreso também. Né? Nós estamos falando aqui de 2 anos e meio de contato com a Umbanda da minha parte. Né? Aqui eu vou dizer de contato com o espiritismo como um todo. E é curioso, porque assim, eu hoje frequento, né, terreiro de Umbanda, já fui, né, a gente está indo num barracão que é um bandista, mas com ares do candomblé, mas nunca entrei no centro espírita kardecista, por incrível que pareça. Já li o livro dos médios, já li, né, o livro dos médios, o livro dos espíritos, o livro evangélico que fala no espiritismo, mas o livro dos médios e o livro dos espíritos eu já li. É fundamental para começar a entender essa questão, né, metafísica, de como a coisa surgiu, mas nunca entrei no centro kardecista. Né? Eu não sei se eu já comecei lá para frente, se são coisas diferentes, né? Não sei exatamente o que é. Esse conceito, para mim, né, me falta muita base ainda para compreender tudo isso. Mas que é fundamental, né? Esse conceito do kardecismo, como o umbandismo é muito... A Umbanda, né? O bandismo, ele é prático, você vê a manifestação, você sente a manifestação, mas a base está lá, né? O primeiro escrito foi feito por Allan Kardec. A Bruna até fala isso muito, né? Que agora, mais recentemente, que tem sido publicado mais material, né? Da questão da mediunidade, né? Do rito da Umbanda mesmo, né? O Léo já cedeu para a gente, né, vários livros aí online e tal, mas não é um material tão farto, por exemplo, como tem, né, o do kardecismo, que parte até para romances espíritas, tem filme, tem novela, tem coisa do tipo, né? Na Umbanda ainda tem muito preconceito, né? E por isso não é uma coisa tão aberta assim. Por isso até eu costumo dizer, hoje eu vou descobrindo que tem um terreiro, que tem um barracão de candomblé, um terreiro de Umbanda, em lugares que eu passei a vida inteira e nunca imaginei, porque lá não tem uma placa dizendo isso. Os kardecistas têm com mais frequência, assim como todos, né, uma parte das outras religiões. Eu não sei por que razão é isso, acredito que por preconceito, para, né, não sofrer até algum tipo de... Também a questão do preconceito, Deus. Mas não é só isso, não. A Umbanda ela tem uma característica dela não ter uma estrutura. A estrutura, na verdade, quando a gente fala isso, não, ela tem uma estrutura. Mas a Umbanda, ela é a cara do Pai de Santo. Então, cada terreiro que você vai ver que ela tem a personalidade do Pai de Santo. Você vai no Júnior, você vê que é aquela coisa tranquila, calma, como a Bruna definiu bem, é um centro Nutella, é um terreiro Nutella, que é uma coisa assim, bem suave, aquela coisa bem... eu discordo, hein? Eu discordo. Eu acho que tem um tom muito pejorativo nesse Nutella aí. Pode não ser, né, um terreiro onde a coisa é tão pujante, vamos dizer assim, mas tem uma energia sensacional aquilo. Não, essa energia mas concordo plenamente, é a cara mas do eu entendo, então, mas eu entendo que quando a Bruna fala Nutella, é em relação à questão
porque quando a gente acabou se esbarrando, apesar da gente não se lembrar, lá na Mãe Gilda, e que a Mãe Gilda, na época, era uma esporreira, era Sim. uma gritaria louca, era uma coisa, quando chegava a gira de esquerda, era os Exus e Pombagiras gritando, que era uma coisa doida, quem não estava acostumado realmente ficava com medo. Eu tenho uma sobrinha minha que foi uma vez na gira de Exu comigo, lá na Dona Gilda, que ela tomou pânico, ela não quer nunca mais conversar sobre o assunto. Sim. De tão apavorada que ela ficou. E lá no Júnior, exatamente quem estava falando, é a cara do Pai de Santo. O Para Júnior é você ver, muito zen, ele é tranquilo, aquela coisa toda. Aqui na cabana, quando vocês vierem agora nesse novo formato da cabana, você fala assim, não, realmente, o Léo tem razão, é a cara do, do dirigente. E qual que é a cara do médio Léo? É a cara dos dirigentes, cara, que é tudo calmo, tranquilo, falando baixinho. Porque hoje, como a gente ainda está dentro do prédio, Uhum. a gente está limitado à gira de preto velho. A gente não tem como fazer uma gira de Exu, de caboclo. Se o Pena Branca chegar aqui, a gente é mandado embora no dia seguinte. Então, não tem como. Então, a estrutura que a gente conseguiu montar com a orientação do Pai João, hoje está trabalhando às segundas-feiras com apenas três convidados, não tem como ser mais do que isso. Claro. E trabalhando, a gente só tem condição de trabalhar aqui orientação e saúde. A gente não tem como trabalhar desobsessão, trabalhar outro desmanche de trabalho, não temos como fazer isso. Então, o que a gente faz hoje? Chega uma pessoa que está com um problema sério de desmanche de um trabalho feito, a gente bota em contato com nossos irmãos lá de São João del Rei, com Ulisses Cambetânia, que aí eles dão prosseguimento, né, nessas atividades, que o terreiro deles é maravilhoso. Quem estiver com a gente dia 19 vai conhecer o barracão da Tenda Ogum de Ronda. Então, essa parte fica com eles. Mas, legal. Desculpa, eu te interrompi, cara. Não, eu que acabei quase te interrompendo 2 vezes aí. Não, eu falo do Nutella aí, porque eu acho que tem um tom muito pejorativo, mas entendo perfeitamente, é o que você falou mesmo. É bem a cara dele, né? E principalmente porque vocês têm uma referência, né, de um centro onde as coisas aconteciam, né, de um terreiro onde as coisas aconteciam de uma maneira diferente. Né? Mas eu acho, né, a vibração lá sensacional. Mas entendo quando vocês colocam dessa forma, porque no barracão onde a gente tem ido hoje, né, com a ausência física aí da cabana, eu já tive em giras lá onde eu vi manifestações de Exu mais pesadas realmente. Até de Pombagira, de um jeito diferente, enfim. Então hoje eu consigo ter essa compreensão do que vocês estão dizendo. Mas é realmente a cara, né, do pai de santo, do pai pequeno. E eu entendo quando você fala que não tem essa estrutura, como se houvesse uma central, né, um Vaticano que dá uma instrução de cima para baixo, que você tem ali vários níveis hierárquicos e que ali aponta, né, ou seja, o templo, que é a Igreja Católica, o padre tem que obedecer o bispo, que tem que obedecer o cardeal. A Umbanda não tem isso, né? Todo mundo segue os fundamentos, mas até a maneira de fazer, a frequência de fazer, isso vai realmente de pai de santo para pai de santo, mas que é algo que agora eu consigo ter esse comparativo, muito pouco também, né? A gente não foi em tantos lugares diferentes assim, mas consigo ter essa noção mais clara e por tudo que a gente tem lido, procurado conhecer, procurado entender, para depois tentar essa confirmação, né? Mas tudo isso para mim era muito novo, né? Então, me permitia ouvir sobre a Umbanda, me permitia estar no terreiro, me permitia estar numa gira, e hoje me permitir estar desenvolvendo. É algo muito diferente, mas extremamente satisfatório, né? A ponto de sentir falta, sentir muita falta. Falar assim, caramba, mais uma vez, você na sua gira, mais que a gente faça, né, o que tem que fazer em casa, os nossos banhos, a nossa oração, acende a nossa vela, o nosso incenso, mas como para mim é algo muito novo e eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender, eu tenho essa ânsia de ter esse feedback, né, de ter alguém ali me tutoriando, né, a Bruna até fala, mas os seus guias
orar. Eu falei, tá bom, mas eu ainda não tenho esse bate-papo, bate-pronto com eles, não. Né? Eu sei que eles estão comigo, eu sinto que eles estão comigo, mas ainda não tem algo que fala assim, a resposta está aqui. Né? Apesar de quase nunca o guia ou o médico te dar a resposta é essa, ele vai te dar um caminho. Mas às vezes até isso, né, de uma forma um pouco mais clara, mais próxima da materialidade que o nosso cérebro consegue compreender, eu sinto falta. Mas tenho estado muito satisfeito com isso. Não me vejo hoje em outro caminho, realmente. Independente do que venha acontecer em qualquer momento da minha vida. Hoje é o caminho e como deveria ser. A verdade é essa. Hoje, as entidades deixam claro que tinha um momento para que isso acontecesse. Talvez fosse lá atrás, de uma outra maneira, ou se talvez o meu primeiro contato fosse no terreiro como da Dona Gilda, pode ser que ali ia ter um choque mesmo. Com certeza. Então, a espiritualidade constrói realmente o caminho e a gente, por total imperfeição e pequenez, a gente só vai entender depois. Caramba, ainda bem que isso aconteceu desse jeito. Já pensou se acontece daquele jeito ou daquela outra forma? É verdade. Então, eu tenho pessoalmente que agradecer primeiro a Bruna por ter me apresentado isso, por ter me guiado e ido junto, e a você, meu amigo, porque Isso. além de amigo, além de terapeuta, como médium, identificou, porque a Bruna teve a dúvida, e você ajudou a ter certeza. Talvez ficasse só na dúvida da Bruna, poderíamos ou não procurar essa ajuda espiritual, poderíamos ou não seguir, ou, né, no caso dela, voltar para esse caminho, no meu caso, seguir esse caminho. E esse evento, hoje eu atribuo somente à espiritualidade, foi um convite inesperado e de uma forma muito diferente, mas foi um convite, não tenha dúvida nenhuma. Mas se não fosse identificado e trabalhado, talvez ia estar nessa dúvida até hoje. Né? Ou não, ou os guias e as entidades vão estar me cutucando, me procurando de outro jeito. Né? Com certeza. Mas não precisei passar essa dúvida não se prolongou, né, e nem causou um sofrimento no sentido da dúvida, da ansiedade, da preocupação psicológica. Né? Então, eu me sinto agraciado de realmente ter conseguido, graças à ajuda de vocês, aos nossos guias, a Deus, enfim, ter achado esse caminho mais rapidamente. Agora é desenvolver nele, é conhecer, é trabalhar. Que a Cabana conte comigo. E eu agradeço demais o convite de poder estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Eu que agradeço, meu amigo, meu irmão querido. Eu acho que nesses quase 4 anos, né, que a gente está nessa... Tem quase 4 anos. Agora em setembro faz 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, né? E eu acho que foi muita coisa bacana que aconteceu. Eu acho que essa sua entrada na Umbanda foi muito legal. Eu me lembro quando eu falei para você tomar alguns banhos e que você virou aqui assim, não, eu quero material, cara, eu quero livro, eu quero material, me manda, deixa eu entender esse negócio de erva primeiro, o que é isso aí? Aí eu peguei e te mandei, sei lá, uns 10 livros, digital, foi uma quantidade de material absurda. Eu falei, quando você terminar de ler isso aí, eu te mando mais, você não vai conseguir ler esse troço todo. Sempre foi muito interessante, cara. Eu queria muito que você trouxesse para a gente essa experiência aqui, porque é algo muito inusitado. São 2 religiões que têm uma distância muito grande. Eu tenho um carinho muito grande pelo mundo evangélico, apesar de eu não ter tido um contato direto, mas eu percebo uma coisa que eu acho que falta na Umbanda. A fé que o cristão evangélico tem é algo inacreditável, cara. O mundo está caindo na cabeça dele, o buraco se abriu na frente dele, mas ele continua ali com as mãos postas, acreditando que Cristo vai salvar ele, que ele é por causa de Cristo. E na Umbanda, cara, a gente não percebe essa fé cega. Essa fé, eu não digo nem se é cega, cara, mas é uma coisa muito forte que o evangélico ele carrega dentro dele. Aqui na Umbanda, a gente conversa muito com alguns irmãos, até eu passei muito por isso. E na hora que a coisa pega, cara, você começa a sentir dúvida de tudo. Você fica assim, caramba, será se realmente essas entidades que trabalham comigo estão me assistindo? Poxa, eu peço todo dia
continua confusa, as coisas não melhoram, e então você começa a colocar em xeque. Eles não colocam. A fé que eles têm em Cristo é tão forte, é uma coisa tão forte, que na Umbanda a gente não tem, não sei nem se é na Umbanda, cara, eu acho que em toda religião. Eu acho que o evangélico ele conseguiu trabalhar isso muito forte dentro dele. Mas você sabe, aí eu, né, ouvindo a sua fala aqui, resgatando um pouco do que eu tinha para comigo quando estava lá. E eu acho que é uma característica, e que também foi sempre uma dificuldade minha com a Igreja Católica, e sempre foi não, mas no início foi uma dificuldade comigo também no umbandismo, na Umbanda. Porque você não é monoteísta, e lá eles são. Então, isso pode fazer a diferença, porque lá, o evangélico, né, diferentemente do católico, como é diferente do hindu, como era diferente né, da mitologia grega, da mitologia romana, como é diferente da Umbanda, onde você tem Oxalá, né, Oxaguian, mas você tem, né, um panteão ali de outros orixás. E há uma identificação com cada um deles, né, e aí você pede uma ajuda para aquele orixá ou para uma entidade daquela linha daquele orixá. Né? Então tem um efeito cascata aí. Como na Igreja Católica é a figura do santo. Então o cara é devoto de Santa Rita, Santa Teresinha, Santa Luzia, Santo Antônio, São Jorge, etc. e tal. E não é que Jesus Cristo seja renegado, que a figura da Trindade ali, Deus, né, o Espírito Santo e Jesus, seja renegado. Mas sempre tem um intermediário, né? Na Umbanda também acaba sendo assim. O intermediário é a entidade que é da linha de um certo orixá para chegar lá em Oxalá. Né? E o evangélico faz essa ponte direto. Então, ele tem que confiar numa pessoa só. Né? Então, eu acho que também tem um pouco disso. Porque a fé dele, você falou bem, a fé dele é Jesus Cristo é o Senhor, e pronto, acabou. O mundo pode estar de cabeça para baixo, Jesus voltará, vai acontecer e tal. Né? Por outro lado, restringe muito o campo de visão, fecha muito o campo de visão, mas por essa questão da manifestação da crença, né, ou da manifestação da fé, acho que tem esse detalhe que você falou mesmo. E tem um negócio também que na igreja evangélica é muito claro, e que apesar da Umbanda ser, sim, caridade, no seu conceito, mas talvez pelo momento que vivemos hoje, né, talvez a Umbanda, não sei se outras religiões também têm sentido esse fenômeno, tem uma questão de moda. Isso é algo que eu tenho ficado muito atento, e você, como muito mais antigo do que eu nisso, também deve ter observado, né? Então, hoje muitas pessoas ascendem, né, aos terreiros de Umbanda por uma questão de moda, porque é legal, porque o meu amigo vai e tal. Em alguns momentos tem até uma politização, né? Porque é um movimento de esquerda, né? Porque, né, por conta dessa bipolarização que o Brasil enfrentou e ainda enfrenta, né? Então, o ex-presidente, dependente das suas questões políticas que eu gostava ou não gostava, ele era ligado ao evangelismo, né? Ao neopentecostal. Então, se eu sou contra aquele cara, eu tenho que ser contra aquilo que ele fala mal. E, por exemplo, né, o ex-presidente Bolsonaro falava mal das religiões de matriz africana. Então, o cara que é politicamente de esquerda, ele acha legal ser da Umbanda. Porque é um meio de mostrar ou de manifestar a sua indignação com o cara, com o pensamento do cara. Mas ele está ali, no templo, de cabeça, de corpo, acreditando naquilo, no terreiro. Né? Quem sou eu para questionar, mas é uma discussão que também precisa ser aberta, entendeu? Muitas vezes a gente vai num terreiro e vê a pessoa, você não vê a frequência, o cara vai uma vez, aí daí 6 meses ele volta de novo, né? Não há essa dedicação ao rito, a querer entender, a querer abraçar a causa, e isso os evangélicos, por conta desse núcleo mais fechadinho, eles têm isso muito claro. Inclusive, tem trabalhos sociais que são bacanas. Né? Tira o nego da droga, tira o nego da bebida. É claro que é o custo de se converter à religião do cara, né? Não é só porque é bonzinho. Né? Tem o preço, tem um preço a ser pago. Mas tem um trabalho social que é feito aí. Sem sombra de dúvida. Né? Então, o terreiro de Umbanda está com as portas abertas, evidentemente, mas tem uma modinha aí. E com o passar do tempo, né, a própria espiritualidade vai peneirar quem realmente é daquele lugar e quem não é.
mas independentemente disso, porque perfeição não há em lugar nenhum, né, é um lugar onde eu me sinto hoje muito bem. É verdade, eu gosto demais. Eu sou até suspeito para falar que eu, quando era criança, eu pedia para minha mãe, para minhas tias, me levarem para ver a macumba nas esquinas, que eu achava aquilo fascinante. E ninguém na minha casa era da Umbanda. Mas aqueles trabalhos que eu via, aquela montoeira de prata com farofa, com vela preta e vermelha, galinha, rosa vermelha, eram umas coisas tão incríveis que tinha nas encruzilhadas. Eu queria ver aquela montoeira de cores daquilo tudo. Eu nem noção do que eu estava falando, mas eu achava aquilo incrível, cara, lindo demais. E Agora, e pegando esse seu gancho aí, como eu falo que eu sempre tive o respeito, eu sempre acreditei que aquilo tinha um porquê. Aquilo não podia ser o demônio se manifestando, ou um bando de gente maluca, até porque custa dinheiro, pô. Caramba, uma coisa é o cara acender duas velas, pô, aquela montoeira de coisa, a garrafa lá de champanhe, de cidra, de cachaça. Perdão, a comida nunca tá espalhada, tá num prato que custa, né? Então, cara, pô, eu tô um bando de gente maluca? Não é, isso tem que ter um fundamento. Apesar de, naquele momento, por conta dessa restrição, que era coisa, né, que era algo que eu não devia tocar ou me aproximar, eu nunca quis estudar sobre. Falar, eu respeito, mas não vou entrar no mérito, não, mas eu respeito, entendeu? Então, eu não tinha um fascínio, mas eu tinha um respeito por achar, como sempre achei, e hoje agora eu sei o porquê, né, do porquê essas coisas acontecem, por que isso se manifesta dessa maneira, assim como em outras religiões, né, as orientais, a gente hoje não tem contato quase que nenhum, como eu disse, no Brasil, com as religiões do Oriente, né, e algo que a Umbanda, por exemplo, busca, porque tem, né, manifestações na linha do Oriente hoje, dentro da Umbanda, dentro do, né, dos terreiros aí também de Candomblé, enfim, as entidades hoje, né, têm uma interligação com entidades sábias de tempos outrora que hoje estão sendo, né, convidados, obrigados, enfim, obrigados não, a espiritualidade não obriga, mas convidados, né, e têm aceitado esse desafio de reencarnar novamente para nos ajudar nessa nova transição. Né? Já viveram momentos de mudança lá séculos atrás e hoje estão aqui nos ajudando, manifestando. Olha só o que eu tô falando, cara. Caramba. Quem te viu, hein, caboclo? meu Deus do céu. Mas é muito legal, muito Nós legal. temos que levar, nós temos que levar esse papo lá para o café de Vamos terreiro. levar. Não tem proselitismo, não tem nada, é de coração mesmo. Eu acho muito Mas é bacana. assim. Se tem alguém aí que hoje, né, hoje todos que estão aqui conosco são nossos irmãos, mas a live vai estar disponibilizada de coração aberto mesmo. Não tenha medo, não tenha medo, tenha respeito. Né? Aquele frio na barriga não é medo, não. Porque a coisa, só quando você presencia, quando você sente aquela energia, que há uma aceitação, mas a gente só consegue vivenciar e ter essa energia se a gente se permitir que a energia, né, te abrace, te traga junto dela. Vale muito a pena. Show de bola, meu irmão. Gratidão, como sempre. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E quando vocês quiserem aparecer na cabana aqui, agora física, vocês foram Vamos. parar lá em Araruama, cara. Vamos em Araruama, pois é. Araruama. Agora estamos aqui, ó, do ladinho. Mas você sabe que facinho de tem o chegar. quê? Você sabe que tem o quê com o Juan, né? Nós somos em Araruama porque era uma gíria de cigano. Era Nós vamos agora em verdade. São João del Rei porque vai ser uma Porque gíria o de Juan cigano. vai estar lá também. Porque vai estar lá e possivelmente para proximidade nós não vamos conseguir ir na cabana antes de ir lá e contar com o Juan. Vai ser depois. Ele tem uma história bacana para contar com a gente, não tem dúvida. Ele tem um dedão nessa história toda também, com certeza. Verdade, é verdade. Olha, muito grato. Como Gratidão, eu disse no meu início, irmão. eu nunca imaginei estar aqui falando para vocês. Quando eu recebi o convite cedo da Liliana, eu falei, caramba, o que eu tenho para falar para esse povo? Mas aos poucos a gente vai conhecendo e até se entendendo, né? O fato de Com se certeza. preparar de alguma maneira para a live, né? Não tem nada, não tem script aqui, não tem nada escrito, mas tem uma rememorização. A Bruna estava cheia das colinhas dela ali, né? Boa professora, fez o plano de aula dela e tal, né? Cada um com o seu cada um mesmo. Aqui a coisa foi surgindo, mas evidentemente nesses últimos dias eu fui tentando buscar essas memórias, né? Para poder trazer com vocês aqui. Se eventualmente passou alguma coisa batida, vamos ter a oportunidade de presencialmente voltar a falar, no café a falar também, mas como um todo, acho que o senho da história é esse aí, do início da história mesmo, né? Tem muita história para contar aí juntos, se Deus quiser.
teremos outras oportunidades. Sim. Meu irmão, gratidão. Fica com Deus e a gente vai conversando, então. Pra lá, Pai, algum, Oxóssi abençoe a todos. Tchau. Abraço, tchau, tchau.